Bem-vindos de novo ao jQuery. Continuamos a falar aqui sobre a aplicação de efeitos através de jQuery nos elementos HTML e desta feita para vermos aqui a função do slide down e também do slide up. Ora, o slide down e o slide up, como os nomes indicam, permitem-nos fazer aqui transformações na vertical aos nossos elementos HTML. Eles vão espremê-los até que eles desapareçam, ou então vão esticá-los até que eles voltem ao seu estado normal ou original, ok? Ora, vamos então ver neste vídeo uma exemplificação de como é que o slide up e o slide down funcionam. Neste caso, tanto o slide up como o slide down também partilham do mesmo tipo de argumentos que as funções fade, isto é, o primeiro argumento pode ser definido como a duração, isto é, a duração do efeito, sempre em milissegundos, sendo que 1000 equivale a 1 segundo. Depois, a possibilidade de adicionarmos um easing, neste caso linear ou swing, mas como já vimos em vídeos anteriores, o aspecto do efeito, da representação do efeito é praticamente semelhante ou quase indecifrável. E depois também a possibilidade de adicionarmos um terceiro argumento, que é uma função callback, que é executada sempre que o efeito visual termina. Ora, para melhor compreendermos como é que funciona neste caso o slide down e o slide up, e uma vez que se eu aqui colocar slide up, os elementos vão desaparecer, então eu vou adicionar aqui na minha página HTML um outro elemento que irá executar estas operações. Um P, cujo ID será igual a click. Ok, vamos aqui colocar executar. Executar. Ok, barra P. Vamos aqui formatar rapidamente no main CSS o P para que ele não fique. Reparem, se eu agora não fizer rigorosamente nada, o P vai ficar aqui daquele lado. Eu quero que ele fique aqui por baixo, ok? Então vou simplesmente fazer clear both, okay? Para evitar aqui o float que vem de cima, ok? E então cá está, o executar passou para baixo e agora vamos aqui implementar então o jQuery. Ora, no caso do jQuery, aqui o que nós vamos fazer é o seguinte: vamos verificar se os objetos estão ou não recolhidos e só depois é que iremos executar a função consoante a resposta a essa condição. Ora, para que isso se possa processar, nós podemos utilizar um método que é do jQuery, que é o is. Isto é, perguntar se determinado elemento está numa determinada condição. E neste caso a condição é hidden, ok? Ou hidden ou hidden, como lhe quiserem chamar. Então o que nós vamos fazer é simplesmente o seguinte: primeiro vamos adicionar aqui o evento click ao parágrafo, e então vamos colocar o click, okay, que é o ID do parágrafo, ponto click, e o que ele vai fazer aqui é executar uma function. Aqui é parênteses, curvos, ok. E agora vamos fazer aqui um if. E agora o if o quê? If div, ok? Se qualquer um dos divs, porque nós vamos aplicar o mesmo efeito a todos ao mesmo tempo, se qualquer um dos divs, ponto is hidden, isto significa perguntar se o div, ou qualquer um deles, estiver escondido, então o que é que ele vai fazer? Vai executar um método a todos os divs, ok? Neste caso são estes três que aqui estão, que é o ponto slide down, ok? Se ele estiver escondido, significa que ele foi recolhido até ao topo. Então vai fazer um slide down para os mostrar. O slide down vamos poder definir aqui, por exemplo, 500 como velocidade da execução do efeito. E agora aqui else, neste caso, div slide up 500 também. Okay? Vamos então testar aqui a implementação. Neste caso, antes de testarmos, para vermos um efeito mais interessante, vamos aqui alterar qualquer coisa. Neste caso, o width está a 100. Nós vamos alterar ou adicionar o width para 100 px também. E vamos ficar aqui com um aspecto mais ampliado, ok? E agora reparem, ok? Recolhe,
estica, recolhe e estica. Ok? Portanto, aqui dá para perceber qual é o efeito que o slide down e slide up nos permite fazer aos nossos elementos. Evidentemente que nós podemos depois acrescentar aqui as funções callback, não é? Simplesmente colocaríamos aqui function e podíamos colocar aqui alert recolhido, ou neste caso é expandido, porque ele está a fazer o slide down, vai alargar até ao tamanho original. E aqui embaixo poderíamos colocar function alert recolhido. Okay? E portanto desta forma nós podemos ter aqui o feedback do que está a acontecer. Cá está, recolhido. Okay? E depois executar e expandido. Ok. E portanto vimos desta feita como utilizar então estes métodos, estes efeitos slide down e slide up.